quinta-feira é dia de Pensa Economia com Marcos Evangelista e o assunto de hoje é a manutenção da taxa Selic e o significado disso para o nosso dia a dia. Não é isso, Marcos? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Diene, bom dia, Rafael, bom dia, Paula, bom dia, ouvintes da Rádio Band News FM. Exatamente, Diene. Hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic, que ontem ficou ainda estagnada em 10,50. O que isso significa para a gente aqui no dia a dia, viu, Marcos? Quando a gente ouve falar sobre isso, parece que é tudo muito complicado. Aí a gente apela para você ajudar a descomplicar. Para a gente entender o que seria a taxa Selic, seria justamente o poder do dinheiro, né? A gente sabe que nós temos um problema crítico no Brasil chamado inflação, e essa inflação ela é balizada ou freada através da taxa Selic. Como isso funciona? Quando a taxa Selic diminui, a tendência é que tudo que é financiado aqueça as vendas, tenham as vendas aquecidas e com isso a economia começa a aquecer. Por exemplo, a menor taxa Selic, no histórico desde que ela passou a ser controlada, ocorreu no governo do Bolsonaro, em agosto de 2020, se eu não me engano. Exatamente isso, agosto de 2020, a taxa Selic baixou para 2%. Então, aquele momento foi o melhor momento econômico da história do nosso país, onde a gente tinha gerações de emprego, o nível de emprego caindo bastante, só que não foi conseguido manter ali e a taxa Selic começou a subir novamente, porque a inflação começou a subir, né? Então, independente do governo que está à frente, né, a equipe econômica ela tem esse desafio de tentar controlar a inflação. Só para você entender, Rafael, pensa quando você vai no mercadinho hoje, né, e vai fazer suas compras e puxa uma nota de R$100, você vai perceber que o que você compra hoje é muito menor do que há 15, 20 anos atrás. Então, o que aconteceu com o nosso dinheiro? Ele simplesmente vai perdendo valor. Então, a função da Selic justamente é tentar fazer com que a inflação diminua e o valor do nosso dinheiro seja mantido. Será que deu para entender? Tentei aí desmistificar um pouquinho que a economia, alguns termos são complicados, mas na verdade a Selic é importante para todo mundo, principalmente para os nossos ouvintes. Isso, Marcos, tudo bem? Olha, tá com saudade de ti ainda, a gente conversar um pouquinho, eu que sou uma aprendiz aqui contigo de economia. A gente lembra também que quem define essa taxa Selic é o Comitê de Política Monetária, o Copom. O Copom. Isso, não é o presidente da República, não é o Congresso, é o Copom, que em tese deve se manter independente, inclusive do Executivo, do presidente Lula. Isso é uma grande disputa, uma grande briga, porque o atual presidente do Banco Central, né, ele foi inclusive nomeado pelo Bolsonaro, e hoje existe todo esse debate de que o Lula quer aí tomar um pouco a autonomia do presidente do Banco Central. Mas a verdade é que quem define essa taxa Selic é o Copom, não é o Congresso, não é a Presidência da República. No ano passado, essa taxa estava 13,75, houve uma queda do ano passado para cá, para 10,50. Dentro desse cenário, o senhor acredita que até o final do ano, com a mudança que deve ocorrer, né, de presidente do Banco Central, isso possa influenciar alguma coisa ou não? Bem colocado, Paulo. O que acontece? O que a gente tem acompanhado aqui é que, apesar da taxa ser definida pelo Copom, como você bem colocou, os outros entes acabam influenciando, né, com as suas falas, com suas manifestações. Então, tudo isso acaba afetando não a taxa Selic, né, porque é sob responsabilidade do Copom, como você bem colocou. Porém, afeta a inflação, afeta a questão das ações, e isso o Banco Central, quando se reúne, ele tem que tomar uma medida para tentar conter alguma coisa que aconteceu no mercado. O que a gente tem visto é que, pela vontade da gestão atual do nosso país, essa taxa Selic teria que estar lá embaixo. E o presidente atual não está cedendo à vontade do presidente da República.
Com isso, está sendo convidado para ser substituído, essas coisas todas que você domina muito melhor que eu. O que acontece? Infelizmente, a inflação, independente de qualquer governo que esteja na frente, acaba com o poder da população. É por isso que a gente vai fazer as compras, como eu já falei, a gente percebe que a gente compra cada vez menos. Então é dever aí não só do Copom, mas como da equipe da Ministério da Economia, ou até mesmo do Presidente da República, tentar manter isso tudo controlado. Né? Então a gente sabe que isso já vem de muito tempo, isso não é questão de Bolsonaro, não é questão de Lula. Infelizmente a inflação vem aí, né, tirando o poder da nossa moeda, faz com que a Selic suba e diminua. Ela deveria, pelo que a gente entende, pela vontade do governo, deveria estar lá embaixo. Mas no momento que a Selic cai, as pessoas começam a consumir, muitas vezes sem poder, e aumenta o endividamento. Teve um governo atrás, você deve lembrar, que as pessoas acabavam se endividando. A sociedade foi o maior índice de endividamento, porque eles foram incentivados a consumir e comprar no crediário. Então isso é muito sério, né? Infelizmente, nós não temos uma cultura financeira na população brasileira, que acabam se influenciando por promoções e tal, e aí as pessoas acabam comprando além do que deve, e com isso só faz fomentar a inflação, e é o papel mais importante disso tudo, é o controle através da taxa Selic. E a gente precisa lembrar que, olha, em janeiro de 2019, Bolsonaro assumiu com uma taxa Selic de 6,5%, deixou o governo em dezembro de 2022 com uma taxa Selic de 13,75%. Ah, é claro, quem ganha muito dinheiro com a taxa Selic lá em cima, hein? Que o diga Paulo Guedes, hein, Marcos? Esses boatos vão existir, né, Paula? Mas o que acontece? A Selic lá em cima, isso é muito bom para os investidores, né? Lógico, né? Porque quem tem dinheiro acaba ganhando dinheiro aí no mercado de ações, no mercado de aplicação, mas que não é comum em toda a população. Dizem que apenas 2% da população, né, está aí nesse nicho de milionários e bilionários. A grande maioria está ali lutando pelo dia a dia, como nós. Então a gente tem que estar atento na questão da inflação, questão da Selic, porque você tem que tentar ali fazer o seu dinheiro multiplicar ao máximo. Marcos Evangelista, economista parceiro nosso da Band News Difusora, muito obrigado, meu amigo, por mais uma coluna. Tamo junto. Daqui a pouco essa coluna vai estar disponível no nosso site, no nosso canal no YouTube, sempre Band News Difusora e também nas nossas redes sociais. Abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Grande abraço, até a próxima quinta.